Lá atrás a gente teve a ideia de fundar o YouBook em 2013. Eu fui com o meu sócio para uma Bienal no Rio com PowerPoint do que seria o projeto de audiolivros para visitar editoras. Na cara de pau, a gente não conhecia nada do mercado nem ninguém. E as editoras falavam, olha, vai fazer outra coisa da vida porque audiobook não dá certo. Então, já tiveram várias iniciativas, já tiveram vários investimentos nesse mercado e não teve nenhuma empresa bem sucedida. E a gente começou a se perguntar por quê, né? A gente vendo cada vez mais o aumento da internet, a popularização da internet, a popularização do smartphone, as pessoas cada vez mais com fone de ouvido plugado no celular, e aí a gente não conseguia entender, em grandes centros, você tendo uma média de locomoção de 50 minutos de casa para o trabalho ou para os compromissos, a gente não conseguia entender por que não dá certo isso aqui no Brasil. A gente começou a estudar outros mercados, viu que os Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha estavam muito avançadas com o Audible, que é da Amazon, e a gente não aceitou isso. Então a gente começou a fazer uma pesquisa, a gente viu que o brasileiro não é bancarizado, então a gente pensou, olha, o cartão de crédito ele é um problema aqui no Brasil para fazer conversão de assinatura. O brasileiro ele gosta do modelo do Unlimited, que é igual ao Kindle, que é igual ao Netflix, que é igual ao Spotify, mas se ele não tem cartão de crédito fica difícil chegar na carteira dele. Então a gente começou a adaptar os modelos. Então, para editora, se o audiolivro já era um bicho de 7 cabeças, você fazer um audiolivro em Unlimited é pior ainda. Então, pensando numa solução para o usuário, a gente criou, a gente estava criando mais uma barreira com as editoras. Então, a gente pensou muito, a gente conseguiu criar um modelo de compartilhamento de receita, que as editoras começaram a aderir, e as operadoras de telefonia também. A gente pensou, se as pessoas hoje elas se intimidam, elas não têm cartão de crédito, não têm conta bancária, elas passam na porta de uma Saraiva, Livraria Cultura, a classe C e D principalmente, eles não vão entrar, porque o livro é caro, mas está todo mundo com o celular na mão. Então, como que a gente se comunica? E a gente viu que também a mídia que a gente poderia usar nesses dispositivos seria o nosso grande diferencial. Então a gente ficou 1 ano desenvolvendo o YouBook, de 2013 a 2014, focado nesse público. A gente começou a nossa biblioteca com pouco menos de 200 títulos, a gente foi pegando no mercado tudo que já tinha pronto, a gente não tinha dinheiro nenhum também, e aí produzia 1, 2 livros por mês para tentar complementar. Mas a gente viu que quando a gente lançou o produto em novembro de 2014, a gente viu que a aderência foi altíssima e que as pessoas reclamavam porque faltavam mais títulos. Então, olha, gostei do produto, eu usaria mais, só que tem poucos títulos. A gente falou, opa, então tem uma oportunidade aí. Não tinha ninguém reclamando do uso. E aí, lógico que é uma coisa muito cruel hoje a avaliação de loja de aplicativo, que a gente começou a ter nota muito baixa. A gente foi procurar investimento para produzir mais livros e aí a gente conseguiu aumentar a nossa capacidade de produção e começou a acreditar. E com esse argumento, com os investidores, olha, as pessoas gostam, mas o Brasil tem pouca opção de audiolivro. Nesse momento, a operadora, hoje a gente pensa que tem mais celular do que habitante no Brasil, então a gente conseguiu criar um volume de assinantes muito alto. Assim. Então as poucas editoras que tinham uma receita muito boa já no início da nossa operação, porque tinha muito cliente para pouco livro, então a gente começou remunerando muito bem as editoras que tinham. Um dado momento a gente começou a pensar mais na experiência do usuário e começou a pensar muito mais no tempo de tela. Então, o tempo de tela, hoje, o livro ele é muito prejudicado pelo Facebook, muito prejudicado pelo WhatsApp, porque você está no meio de uma leitura e o WhatsApp ele acaba te tirando ali da leitura, acaba chamando sua atenção para outra coisa. A gente começou a investir muito na usabilidade, olha,
O audiobook ele é para ser consumido no bolso. Então a gente criou uma série de funcionalidades para facilitar a pessoa que está dirigindo, a pessoa que está em trânsito, de não expor o celular, de continuar consumindo o livro com fone de ouvido. E aí começaram a surgir outros questionamentos, falaram, olha, mas por outro lado você está tirando a leitura, porque o WhatsApp, o Facebook, eles entregam conteúdos de notícia, entregam outros conteúdos que não sejam o livro e que as pessoas continuam lendo, que o nosso grande dilema é o seguinte, o brasileiro lê pouco? Não, que o brasileiro está lendo o tempo todo, mas está lendo o quê? Né? Então, e aí a gente começou a pensar no seguinte, olha, a pessoa que não tem hábito de ler um livro, ela não vai do nada abrir um livro e ler. Também não adianta você entregar 10 livros do assunto que ela tem interesse que ela não vai ler. Mas se ela está com fone de ouvido, se ela está ali num meio que ela já está habituada, a gente consegue entregar o conteúdo ali e transformar ele em um leitor. E indo ao encontro do que a Thalita falou, a gente viu que tem uma conversão de pessoas que não liam, que começaram a ler justamente pelo formato que a gente começou a entregar em áudio, e depoimentos assim maravilhosos no e-book falando que a gente despertou a leitura, tudo. E a gente viu também que o livro, um audiolivro, ele fica num tempo, às vezes, um livro médio de 300 páginas, ele demora 6 horas para ser consumido. A gente pensou, olha, a gente tem que entregar conteúdos mais curtos. A gente começou a fazer parceria com jornal, revista, entregar vários tipos de conteúdo em áudio para complementar a oferta e para cada vez mais prender as pessoas no fone de ouvido e entregar outros tipos de informação. Então hoje a gente tem uma biblioteca não só de livros, a gente consegue entregar todo tipo de conteúdo, tem mais de 300 mil podcasts, eu acho que em audiolivro tem cerca de 20 mil audiolivros, porque tem muito audiolivro em inglês e espanhol, e a gente colocou e-book também para complementar a oferta no e-book. E a nossa premissa é acesso ilimitado, pagamento por operadora de celular. Hoje nós somos o único serviço digital que aceita pagamento de todas as operadoras de telefonia. E também aceitamos cartão de crédito, tudo. Então a gente focou muito no acesso e na popularização. Esse sempre foi o nosso crescimento, foi muito dado por conta disso, e conseguir provar para as editoras que a gente conseguia chegar em um público que elas não conseguiriam chegar também. O dado que 27% dos estados dos municípios têm livraria se a gente pensar como mercado, é uma oportunidade, porque o que a cultura está passando agora, eu acho que é muito mais uma crise de gestão do que uma crise de mercado, porque a venda de livros sobe, não cai alarmantemente, quando não sobe ela fica estável, e tem pouca livraria no Brasil. Quando a gente pensa em Rio e São Paulo, tem muita livraria, mas e no resto do Brasil? Então, a gente vê que falta acesso para as pessoas chegarem até o livro. Então, a gente acredita muito nesse modelo de popularizar o acesso. O meio melhor de distribuição é o digital. Para nossa sorte, o smartphone ele começou a existir no Brasil, começou a ser popularizado. Mesmo pensando no livro digital, as pessoas ouviam MP3 no carro ou ouviam em CD, e isso para o audiolivro não tinha como existir. Então a gente viu que esse era a grande barreira também. Você pensar num livro, tinham 6 CDs e você não lembrava onde parou e tal. Então a gente foi fazendo uma junção de coisas, copiando modelos que existiam fora do Brasil e tentando facilitar o acesso aqui e como que se diz assim, tornar do jeito brasileiro assim de acesso que foi. Então acho que o nosso sucesso aqui no mercado ele foi muito atrelado a isso, e no uso ilimitado, que eu acho que foi o grande diferencial que a gente colocou para o mercado, assim, como Kindle Unlimited, que vê que o consumo é muito mais alto, a gente enxergou isso também.